Nós então estamos dando continuidade à nossa série. Nós estamos indo agora para o quinto domingo, uma série que nós estamos chamando de Anti-Trends, né? Quebrando o paradigma do discipulado através das Escrituras. A gente vem ouvindo de tempo em tempo o que significa o discipulado para cada grupo de pessoas, igreja e organização. As pessoas tendem a olhar para o discipulado de várias formas. Então, o que é discipulado numa organização missionária, por exemplo, pode não ser a mesma coisa que é para a gente. O contexto é diferente, talvez não tão expressado de forma geral o que realmente é essa questão do coração do discipulado. Pode ser que não seja uma questão de certo ou errado, mas no sentido assim de que talvez é uma parte do discipulado, não é a questão inteira, né? Então, nessa noite nós vamos olhar para a forma que Jesus fazia, né? Os meios e os caminhos, que tipo de coisa que ele escolheu fazer. E eu gostaria de começar lendo uma das passagens talvez mais importantes acerca do discipulado do Novo Testamento. E eu gostaria de abrir com você em João capítulo 15. E nós vamos ler do 1 ao 16. Está no programa. João capítulo 15. E a gente vai olhar de 1 a 16 e nós vamos então orar mais uma vez. Tem como tirar dali só. Valeu. Bora lá, pessoal. João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade de ouvirmos, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Nós sabemos quão difícil é poder tentar penetrar num texto que foi falado há mais de 2000 anos atrás, Senhor. Mas como a Sua palavra, ela é eficaz para os dias de hoje, Senhor. Ela é útil, Senhor,
para o ensino, para a correção, para a repreensão, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai usar só os slides, tá, Mike? Não precisa, pode ficar de boa. Gente, ao nós olharmos para essa passagem, eu gostaria de dizer algumas coisas com parte introdutória. Eu falei que esse texto é um texto muito chave na questão do discipulado do Novo Testamento, talvez um dos mais aí, completos, que mostra o coração de Jesus, mostra a realidade do Pai, né? Mostra a realidade do que é esperado daqueles que se dizem cristãos, que estão em Jesus. Ele dá uma ideia muito clara da questão de que pode ser que a gente pareça conectado e permanecendo, mas não está dando fruto. Então alguma coisa está errada nessa conexão. Então não é que talvez a gente esteja totalmente desconectado, mas talvez seja conectado de alguma forma que precisa de uma ajudinha do agricultor para que a gente possa frutificar. Então, eu olho para esse texto e eu costumo dizer que se você quiser fazer uma avaliação da sua vida, de como você está acerca do discipulado de Jesus na sua vida, acerca de como a sua vida está, olhe para esse texto. Olhe para esse texto e olhe para cada parte e comece a se perguntar, fazer algumas perguntas e pontuar algumas coisas. E você vai poder analisar e avaliar a si mesmo dentro desse texto. Você quer ver um exemplo? A gente pode perguntar aqui se a gente está na posição que precisa ser cortado ou poldado. É um ponto de avaliação. É um ponto de aplicação. A gente não vai entrar muito nessa questão porque requer que a gente gaste bastante tempo nisso, mas eu só queria dar como um pano de fundo introdutório. A gente pode olhar e ver umas outras coisas na questão do permanecer. Se a nossa resposta for que a nossa vida talvez não está tão frutífera assim, talvez a outra pergunta é se realmente eu estou permanecendo no Senhor? Que tipo de permanecer, que tipo de essa coisa de estar ligado à videira, a minha vida está? Como a gente avalia isso? Quando a gente olha para as práticas do dia a dia, como está a nossa devoção diante do Senhor, como está o nosso tempo de oração diante do Senhor, como está a questão do jejum, que é uma coisa bem distante do cristianismo nos dias de hoje, mesmo que isso era parte da vida de todos os cristãos na época do primeiro século. Isso foi no efeito contrário, saindo da vida dos cristãos conforme o tempo passa, era o contrário. Os cristãos estavam acostumados a jejuar 2 vezes por semana, pelo menos. Né? A igreja primitiva é passando adiante ali a igreja, né, do primeiro século. E outras práticas, as práticas de Jesus, a vida de Jesus na gente. Então a gente começa a olhar para isso, a gente consegue avaliar de uma forma e falar assim, cara, eu preciso mudar. Ou talvez a gente vai estar nesse lugar, tipo, eu estou frutificando, mas eu queria frutificar mais. A gente pode ir diante do Senhor e falar, Senhor, poda porque eu quero te servir melhor, eu quero viver para ti de forma melhor. A gente pode ver, outra pergunta, como é que está a nossa alegria, se a nossa alegria está completa de verdade? Porque o desejo do Senhor é que a nossa alegria seja completa. Não estou falando que a gente vai viver bobão todo dia, toda hora, tipo assim, mas estou falando que tem um senso de que essa alegria, ela é diferente de felicidade. Ela não tem a ver com as coisas que a gente ganha, as coisas que pertencem a gente, mas é a nossa satisfação no Senhor. E aí então a gente encontra alegria nele, indiferente de como o mundo está. E tantas coisas a gente pode aprender e avaliar. Somos lembrados de que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. O apóstolo Pedro foi bem explícito em sua resposta. Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Se sem o Senhor a gente não consegue fazer nada de bom. E aí a gente pode ver a questão de que o Pai é glorificado ao nós darmos frutos.
Se nós não estamos dando o fruto que deveríamos, eu não falo de uma questão de estarmos super mega ocupados e fazendo todas as coisas que nós não deveríamos estar fazendo e gastando tempo, energia e tantas outras coisas. Estou falando de fazermos o que o Senhor colocou para nós como filhos e filhas do Pai. Fala que o Pai é glorificado. Então, quando nós não estamos dando o fruto que deveríamos, o Pai ele não é glorificado dessa forma. Isso é uma coisa grave para um cristão. E a gente poderia, gastar muito tempo aqui olhando da forma que ele nos chama de amigo, da forma que ele se dá em nossa direção, né? Fala que aquele que ama, ele dá a vida pelos seus amigos. Quando o nosso coração não está num bom lugar, a gente não quer dar nossa vida para ninguém, gente. E muito menos para os nossos inimigos. Aqui ele está falando dos amigos. Amigos é mais fácil. Né? Não é verdade? Então, eu só queria dar isso como um pano de fundo para a gente, como se fosse um ponto de avaliação, tá? Mas a gente vai correr para que a gente consiga cobrir tudo que for necessário para cobrir para essa noite. Imaginem só, pessoal. Próximo slide. Imaginem só, você tem 30 anos para você montar uma equipe que vai mudar o mundo. Quem você escolheria para fazer parte da sua equipe? Que tipo de estratégia você usaria? 30 anos é um bom tempo, né? Mas não é um bom tempo para mudar o mundo, dessa forma que foi mudado. Mas pense comigo. Talvez existe uma grande chance, com poucas exceções, que nós estaríamos nesse time. Primeiro eu posso falar por mim. Eu tenho certeza que eu não me sentiria preparado ou que eu tivesse alguma coisa para poder fazer parte dessa equipe. E aonde muitos líderes dessa geração e da geração passada e das mais passadas ainda erraram e vêm errando. Que Jesus ele tem um estilo diferente. Jesus ele é um líder diferente, ele não olha como a gente. Então pode ser, e é bem provável, e talvez com certeza, que todos nós seríamos escolhidos para esse time. Porque ele, na verdade, se ele quisesse escolher os melhores, as pessoas que não dariam trabalho para ele, ele teria feito. Ele teria feito ali, tipo, na cerâmica. Faria 11 já nem gastava tempo com o 12º. Que a cerâmica é quebrado o 12º. Então já faria 11, esses 11 iriam abalar o mundo, eles seriam perfeitos e seriam um exemplo horrível para a gente. Porque nenhum de nós conseguiríamos, talvez alguns de vocês com uma capacidade, talvez de uma inteligência um pouco mais elevada, conseguiria olhar para eles e falar assim, cara, isso aqui talvez eu conseguiria. Mas no geral, não. Isso é uma coisa incrível de pensar que Pedro estava na equipe do Senhor. E quando a gente sente que a gente é estourado, talvez a gente fala assim, cara, isso aí a gente não, desse time aí talvez não teria espaço para mim. E talvez tinha um que era mais acanhado e eu não tenho tanta coragem assim de fazer muita coisa. E o Senhor fala, não, mas eu sou a coragem. Quando você está comigo, as coisas ficam bem. Então eu amo pensar nisso, de que o Senhor ele não é guiado pela necessidade do mundo. Ele é guiado pela vontade do Pai. E a vontade do Pai é perfeita, é agradável. Então, todo esse tempo que levou para que Jesus pudesse ter essa equipe dele, que de fato abalou o mundo, o livro de Atos fala que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, diante das coisas, em poder, em maravilha, em sinais e obediência. E aí a gente pensa que Jesus ele é aquele tipo o super anjo que andou toda a sua vida flutuando.
com as suas duas asinhas, e ele vivia lá andando de Jerusalém e na Galileia, com o pessoal andando para ele e ele andando, voando com as suas asinhas, como se tudo que acontecesse fosse extremamente divino ao ponto de não ser pensado. Como se Jesus não pensasse. Como se Jesus não colocasse tempo e pensasse assim, cara, isso aqui vai acontecer por acaso, isso aqui vai ser no flow, porque eu sou o filho do homem, e eu sou o filho de Deus. Então, vamos só deixar rolar, e aí, não é um hino que eu vou deixar rolar, não é um pagode. Foi mal, pessoal. Não, com Jesus não, que o Jesus parece que era milimetricamente divino, e milimetricamente um grande líder que nós temos tanto para aprender. Não é verdade? E aí então, quando a gente olha o método de Jesus, o próximo, quais são os meios e caminhos que nós devemos empregar para criar a igreja que produza discípulos como Jesus fez? O nosso exemplo maior não é nenhuma igreja dos Estados Unidos. O nosso exemplo maior não é nenhuma organização missionária. Nosso exemplo maior é o que Jesus fez com a sua igreja. Através dos evangelhos, através do livro de Atos, através das cartas pastorais. E nós olhamos para ali, então a gente consegue ter um norte. Então a gente precisa sim olhar para essa realidade do método de Jesus. O próximo. Olha que interessante, é uma coisa que eu venho falando e repetindo, que é um desafio para a gente. Reproduzir o ambiente de Jesus e dos seus discípulos é difícil na vida moderna, gente. É extremamente difícil. Eu falei isso alguns domingos atrás. Se você procurar um artigo americano de um tempo atrás, um dos maiores medos dos americanos, depois da Guerra Fria, era que eles teriam tempo demais livre. Que eles não saberiam o que fazer com o tempo deles, porque eles teriam tanto tempo livre. E a gente olha para isso e diz assim, cara, mal ele sabia que o problema era o contrário. Que a falta de tempo, as pessoas desejando que os nossos dias tivessem 25, 28, 30 horas, como se isso fosse resolver o nosso problema. Não é verdade? Então, mas as consequências de não utilizar a sua abordagem relacional têm sido custosa para a gente como igreja. Tem sido dolorosa, tem sido triste o resultado disso. Não só dessa compreensão de que é difícil nos dias de hoje, mas da aplicação de verdade, de conseguirmos encarnar essa realidade. Então, em vez disso, as nossas igrejas se contentaram com os meios e caminhos do mundo e relegaram o método de Jesus como um departamento especial para os radicais. Não tem um pessoal assim? Eles são diferentes. Quando se trata da oração, a gente fala das irmãs do coque. Quando se fala do louvor, tem a galerinha com rabinho em cima, né? A barbinha, gola V. E tantas outras coisas. Os missionários que vão para os lugares mais difíceis, que eu não estou a fim de ir, aí então eu dou um dinheirinho para eles, aí eles vão e eu sinto livre, em paz. Quando não deveria ter paz. Então, gente, é um desafio enorme. Né? O Dallas Willard, ele falou, logo no começo da introdução da série, eu citei algumas partes de Dallas Willard, que ele fala que a necessidade acerca de recuperar uma compreensão bíblica do discipulado é tipo assim, é um trabalho de interpretação bíblica e teológica, é como se fosse refazer uma coisa que a gente vem fazendo no modo automático por muito tempo e que não está dando o resultado e o fruto que deveria dar. Então a gente está fazendo a mesma coisa a vida toda, esperando um resultado diferente. E o nome disso é burrice, cara. Não é verdade? Não tem outro termo mais adequado, gente. É fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente.
E não vai. Então ele fala que nessa compreensão, né, de uma reformulação bíblica e teológica, nós nos concentramos principalmente na compreensão do que as Escrituras ensinam e como formular essa compreensão teológica de forma que responda tanto ao passado quanto ao nosso contexto. Essa é a realidade da contextualização bíblica. Não é tornar a igreja um bagulho estranho para atrair pessoas. É olhar para o coração do Evangelho e ver que Jesus é a coisa mais atraente. E aí então ele continua dizendo que a modificação das práticas endurecidas pelo tempo também será necessária. Mudanças radicais naquilo que fazemos no caminho da igreja terão também que ser feitas. Devemos voltar a nossa atenção, e é isso que a gente está fazendo, pessoal. E isso é doloroso, cara. A gente está voltando a nossa atenção para a realidade dessas práticas e das mudanças que são necessárias. Então a pergunta que fica para nós é o que precisamos alterar nos nossos métodos e estruturas ou nas formas e meios do nosso ministério, para que a gente possa estar cumprindo o propósito de Deus na nossa vida como comunidade. Então, uma igreja local ela é simplesmente o resultado. Ela é o que deve fluir naturalmente diante dessa utilização dos métodos e meios e formas que Jesus viveu de fazer discípulos e como ele prescreveu e modelou para a gente. É radical pensar dessa forma. Nesses últimos domingos, né, a gente ouviu sobre o Evangelho, a gente ouviu sobre o chamado, a gente ouviu sobre a salvação, e a gente ouviu sobre o Espírito Santo e como as pessoas mudam. E eu espero que a gente tenha algo que mexa com a gente de forma radical, que nos transforme como igreja, que nos coloque num tempo onde nós vamos olhar para trás e falar assim, cara, aquela série foi de extrema importância para a minha vida e para a vida dessa igreja. Que de outra forma nós vamos estar continuando fazendo a mesma coisa e mudança não estará acontecendo da forma que a gente entende biblicamente do que deveria ser. Uma coisa que é interessante acerca do método de Jesus e os meios que ele usou é que essas coisas jamais os discípulos, os apóstolos, aqueles primeiros seguidores, eles jamais aprenderiam no seminário ou numa escola da Bíblia. Eles aprenderam da forma mais impressionante de viver uma vida de proximidade, de viver uma vida onde havia alguém que tinha algo para ensinar para eles e tinha sua vida diferente dos líderes religiosos da época, que sabia se relacionar, que sabia mostrar as suas prioridades, as suas paixões e os seus afetos. E quando se trata dos discípulos apóstolos, os seus medos também, a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades de lidar com as suas relações pessoais, de lidar com a sua personalidade, seja do mais quietinho ao mais agitado. Então, gente, o próximo. A tentação de Jesus, a gente costuma olhar para a tentação de Jesus de uma forma interessante, que como se fosse uma coisa, sabe Jesus e o diabo? Sabe aquela coisa da luta de Jesus? Jesus não luta com o diabo, gente. É sempre bom lembrar isso. O diabo luta com Jesus. Jesus nunca luta com o diabo. O que, na verdade, a tentação de Jesus nos mostra, e é de extrema importância porque isso tem a ver com a vida de Jesus no dia a dia, a gente vê aqui que a tentação de Jesus, ela é a tentação de Jesus ou ela é o relacionamento de fidelidade e confiança ao Pai. Jesus está lá sendo tentado num lugar de vulnerabilidade e o Pai está sendo honrado. Lembrando que um pouco antes disso, o próprio Pai já havia honrado o Filho. Ele falou assim, esse é o meu Filho,
Ouçam-no. Ele está aprovado. Ele passou por todas as coisas e ele saiu fiel, vitorioso. E aí mostra essa realidade de que ele teve fome. Mostra essa realidade que ele estava nesse lugar de tédio e talvez mostrar toda essa realidade do mundo e de toda essa situação seria uma coisa radical e empolgante. Essa questão do governo das nações, você não precisa ir para a cruz. E é por isso que Jesus repreende Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. É como se não houvesse governo do Senhor sem cruz. Jesus jamais aceitaria isso de forma alguma. Então, os caminhos de Jesus, eles são únicos, eles são diferentes. Olha o que o Eugene Peterson fala, ele fala assim que Jesus é a alternativa aos caminhos dominantes do mundo. Não é um suplemento a eles. Nós não podemos usar meios impessoais para fazer ou dizer uma coisa pessoal. E o evangelho é pessoal, gente. Não dá. Não dá. A gente vai lidar com coisas quando Jesus ele se revela como caminho, a verdade e a vida. Nos dias de hoje, essas verdades absolutas, que não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida. Talvez o Eugene Peterson ele fala que era uma das metáforas mais radicais do tempo dele, que ele fala por todo esse tempo de pastoreio na igreja americana, ele fala que a metáfora de Jesus como caminho é uma metáfora mais evitada do que qualquer outra coisa. Porque se você fala que Jesus é o caminho, coloca você num lugar diferente, gente. Coloca você numa realidade diferente. E cada vez mais, no que nós temos visto de realidade para nós nos dias de hoje, é que isso se torna algo condenatório. E aí a gente começa a relativizar. A gente começa a lidar com o dualismo, com o relativismo. Que Jesus não é tão caminho, ele é um dos caminhos. A gente vê crente falando isso, gente. Ele é um dos caminhos. Ele é uma das coisas que a gente precisa para ir para o céu. E aí a gente esquece da mesma parte que fala lá, fala que ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Não existe outro caminho. Não existe um lugar que tem um pedágio que você paga e está tudo certo. E isso é incrível de pensar como a igreja precisa rever essa realidade. De despersonalizar os ensinamentos de Jesus, transformando em programas, transformando em processos, transformando em um monte de coisa que não condiz com a realidade de Jesus. E.M. Bounds disse assim, certa vez, ele disse, os homens procuram métodos melhores e Deus procura homens e mulheres melhores. Homens e mulheres que têm o seu coração voltado para o Senhor, desejosos em obedecê-lo. Seja o que for, seja qual for o preço, seja o que for que seja necessário. Então, quando nós olhamos para essa realidade, se torna algo doloroso. Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa da realidade, da avaliação acerca da prática e do estilo de Jesus na vida da igreja cristã no mundo, o resultado seria doloroso. Extremamente doloroso. Algum tempo atrás teve uma pesquisa que dividiu a igreja americana e se estende para a igreja mundial acerca da multiplicação. Então ele dividiu em 5 níveis, tipo assim, de forma bem simples e rápida. É como se a primeira parte, existe uma boa parte das igrejas que estão em declínio. Então, a pandemia mostrou isso, muitas igrejas fecharam, muitas igrejas estão fechando, muitas igrejas vão fechar. Então estão em declínio, estão indo por... Outras igrejas estão em platô, estão estagnadas. Muitas igrejas hoje estão estagnadas. Os sistemas estão nos lugares, os processos estão nos lugares, mas estão estagnados.
isso mostra que isso não é o suficiente. E aí tem os 3, 4 lugares que igrejas que estão crescendo por adicionar, né, pessoas vindo de outras igrejas. E aí o quarto são igrejas que estão multiplicando, tendo salvações, conversões e plantando novas igrejas, que é o quinto. Não foi achada nenhuma igreja no quinto nível de estar vivendo essa questão de multiplicação, de conversões e de plantações de novas igrejas que reproduzem novas igrejas. E isso nos mostra algo extremamente radical, que algo precisa acontecer para que a igreja do Senhor possa dar fruto. Parece que o Senhor precisa, de fato, poldar bastante o seu povo e a sua igreja. Então, gente, vamos lá. Como Jesus se relaciona com seus seguidores? Próximo. O objetivo dos evangelhos é contar a história de Jesus. Alguns calculam aí que ele passou cerca de 80% a 90% do seu tempo, de seu ministério, com seus 12 seguidores escolhidos. Né? Se o Lucas Aguiar estivesse aqui, ia ser bem mais fácil para a gente essa situação. Então eu confio no Bill Hall, tá? Ele disse 90%, eu vou tirar limpo com o Aguiar, através dos evangelos. O que dá para entender é que Jesus gastou bastante tempo com esse povinho. 3 anos e meio aí de forma muito intensa, de forma muito radical. Eu costumo brincar, quando eu era missionário de Jocum, que passar 2 meses, passar um mês, 2 meses com pessoas em outros lugares, lugar de vulnerabilidade, é ok, muito ok. Agora, quando passa de 3 meses para lá, é outro negócio, gente. Então, por exemplo, a escola que eu liderei por um tempo, né, a escola de treinamento discipulado, ela tinha 1 mês e meio de prático, 2 meses no máximo. Aí o que acontecia? Tinha aquelas pessoas super chatas, mais chata assim mesmo, chata mesmo, sim. E aí você fala assim, cara, só tem hora que o negócio estrala. 2 primeiras semanas tudo é lindo, tudo é belo. 3ª para 4ª semana a coisa começa a apertar. Normalmente a gente enviava alguém para dar uma animada na galera. Na 5ª semana você já estava tipo assim, estou pronto para matar alguém. Aí você pensa assim, cara, só tem mais 1, 2, 3 semanas no máximo, então quer saber? Cara, deixa rolar. Aí eu falei assim, gente, devido à minha experiência transcultural, eu queria aumentar para 3 meses pelo menos. Porque na hora do 2º mês, quando a gente quiser, tipo assim, agora só falta 2 semanas, vai falar, agora falta 6. Aí, mano, aí requer uma inteligência emocional diferente. Uma forma de querer assassinar de forma diferente, uma forma, tipo assim... E aí, então, você pensa de que Jesus escolheu um time diferente. Ele andou com essa galera por 3 anos e meio, cara, direto, de noite, toda hora. Seja no secreto, com poucas pessoas ou com muitas pessoas, né? E ainda assim, eles são um grande exemplo para a gente. Não é verdade? Não é coisa incrível? Então, próximo, sequencial, né? A liderança de Jesus, ela é sequencial, é segmentada, ele planeja a coisa. Ele não joga Pedro numa situação assim, tipo assim, vamos ver como é que Pedro vai reagir diante disso aqui. Ele sabe que Pedro vai pegar a espada, a faca, sei lá o que. Deve ser uma espada, né? O cara tinha um orelhão. Mas ele sabia disso. E aí ele vai lá, então, ele resolve a coisa, fala assim, ô rapazinho, tô falando pra você, cara, todo esse tempo aqui que você andou comigo, eu tô mostrando o que é não violência. E isso aqui não condiz com... Vai lá, cola lá o Lego. E aí, a gente vê, então, quando nós descobrimos esse desenvolvimento sequencial de relação de Jesus com os seus seguidores, emerge numa estrutura clara. E o nome disso é discipulado, gente. Isso é discipulado. É a forma de discipular as pessoas ao longo das diferentes fases do crescimento e da nossa vida conforme nós vamos desenvolvendo. Que bom que a maioria de nós não somos iguais a 20 anos atrás. Não é verdade? Nós precisamos melhorar. E aos que são casados, muito mais. Por amor,
por misericórdia e por bondade do nosso cônjuge, dos nossos filhos. E, consequentemente, então, a gente honra o Senhor. O estilo de Jesus, ele é diferente, por quê? Porque ele se recusava a fazer coisas boas de forma errada. Ele não abria mão do que era certo, ele não abria mão do que ele entendia e ouvia do Pai. Diante da tentação que a gente viu, né, a gente fala tentação, mas essa questão do relacionamento dele, de confiança com o Pai, a gente viu que o diabo está tentando fazer Jesus despersonalizar a obra de Deus. A gente está vendo uma coisa que está tentando fazer assim, ó, só vai lá e faz, está tudo certo. Só dá um... E resolve a coisa. Jesus, não, eu tenho um plano para salvar o mundo, eu tenho um plano para mudar o mundo. E o meu mundo, e esse meu plano, ele requer uma realidade de quando o meu povo for passar por um tempo difícil, eles vão poder olhar para mim e falar assim, ó, o meu Senhor estava na tempestade. O meu Senhor, ele apanhou, o meu Senhor foi cuspido, foi xingado. Então, quando eu for cuspido e for xingado, eu vou falar assim, poxa, é porque nós não temos um sacerdote que é daquele que é distante, que não sabe do que a gente está passando. Ele sabe. E isso faz toda a diferença para nós. E o Senhor, ele constantemente nos mostrando essa realidade. Ele não se apoiou nos milagres para conquistar seguidores. Ele não usou da oportunidade, da fama e da multidão para se promover. Várias vezes ele falou para as pessoas não falarem. Porque ele não precisava de ajuda nem do diabo e nem das multidões. O seu nome, Malaquias fala que o seu nome seria grande em todas as nações da terra. Incenso como louvor e adoração a Deus iria ser entoado em todos os cantos da terra. Ele sabia disso, antes mesmo de Malaquias escrever. Então ele não precisava de ajuda. E isso deve mexer com a gente. Essa é a liderança contra-intuitiva do Senhor. Porque isso nos mostra algo interessante, gente. Às vezes a gente pensa que se fulano famosão se convertesse, algo mudaria na nossa nação. Quantos já pensou assim? Quantas pessoas já pensaram assim? Se fulano se convertesse, cara, aí o Brasil ia ficar bom. Ah, se o fulano... E a gente pensa que essa questão da influência é uma coisa que tem o poder de mudar o Brasil e as nações. E eu quero mais uma vez chamar a nossa atenção. Trabalhando no campo missionário, já por mais de 2 décadas, viajando pelo mundo afora, conhecendo o melhor e o pior do ser humano e das nações. Eu quero falar uma coisa para vocês, gente. O modelo de Jesus é um modelo que funciona e que atua até hoje na realidade, que são as minorias que mudam as nações. Não vem de cima para baixo, gente, é de baixo para cima. A gente vê o exemplo de John Wesley, a gente vê o movimento metodista, ele orava e pedia 100 pessoas que temessem o Senhor, que não fossem dados ao pecado e nem ao vinho, que fossem dados à oração e que algo mudaria. A gente vê histórias de avivamento no mundo que não começou com grande multidão, começou com um grupo pequeno de pessoas, confiando no Senhor, orando e pedindo para que Deus movesse. A gente tem o nosso filme de Movimento de Jesus. Não é uma obra de uma multidão, gente. É uma obra de um grupinho que não cabia numa sala. Então o Senhor vem e faz algo. E eles tiveram que fazer tendas no quintal da igreja para poder ser capaz de ter tanta gente poder vir ao culto. Então, Jesus ele é diferente nesse sentido. Ele não é apegado ao seu nome, à sua fama. Eu não preciso falar para vocês
o quanto eu admiro o Eugene Peterson, né? Para mim, ele é diferente. A fama às vezes pode ser usada para a glória de Deus, mas muitas vezes tende a não ajudar. Essa é a realidade, gente. O Eugene Peterson, por toda a sua vida, ele fugiu da fama. Ele fugiu da multidão. Ele poderia ser um pastor de uma mega igreja em Montana, onde ele viveu uma boa parte da vida dele e faleceu. Ele escolheu ser pastor de uma igreja onde ele pudesse saber o nome de cada pessoa, pudesse chamar pelo nome. E ele não é só incrível porque ele escreveu muitos livros que são referência para a gente no dia de hoje, além de ter escrito a mensagem, é claro, né, traduzida a mensagem. Para o pessoal que é hater aí, sendo problema seu, a mensagem é um dos textos mais legais, você pode achar mais próximo do original, numa linguagem tipo eu falando. E foi um velho que traduziu. Se você assistiu um vídeo dele, gente, assistam, se você não assistiu ainda. A entrevista dele com o Bono, na casa dele lá. Gente, um lugar fantástico, uma casa incrível. Incrível. E aí, o Bono fica sabendo da tradução dele, dos Salmos, fica sabendo do livro lá, Running Like Horses, Correndo como os Cavalos, e ele fica de cara com tamanha poesia e algo que toca o coração dele de uma forma como nenhuma outra versão havia tocado. E aí então, o Bono sai na capa da Rolling Stones junto com o Eugene Peterson, falando o Eugene Peterson não sabe disso. Alguém fala, algum dos alunos chega para ele assim e fala, professor, o senhor está na capa da Rolling Stones. Ele fala, mano, o que é Rolling Stones? Aí, assim, Rolling Stones é uma banda muito famosa, primeiramente, e segundamente é uma revista muito famosa também, nessa questão do cenário, do pop rock, ou seja, o que for. Né? E aí ele falou assim, legal, bacana, Bono. Ele falou, eu não curso esses negócios não, de rock. E aí, então, ele recebe uma mensagem de um Bono para ter um tempo junto. E aí, nesse tempo, ele estava traduzindo, terminando o deadline do Antigo Testamento, da mensagem. Gente, eu abriria mão de quase qualquer coisa para estar no show do YouTube. Só para estar no show. Não precisava ser num lugar VIP, não precisava ser nada. É só estar lá no meio da galera, suando, cantando It's a Beautiful Day. Para mim já estava beleza. E aí então o Bono escreve para ele e fala assim, cara, a gente podia se encontrar no dia tal, na hora tal? Ele falou, não vai dar, cara. Não vai dar, não vai ser dessa vez. Vai ficar para uma próxima. E aí ele fala, tá bom, vamos marcar um outro esquema aí, uma outra hora então. Tipo assim. Acho que não deve estar acostumado a receber um tipo de não dessa forma, né? De um velhote, tipo assim, final de carreira, né? E aí então ele é entrevistado numa universidade muito famosa nos Estados Unidos. Aí o cara fala assim, cara, conta pra gente, que negócio é esse negócio que você disse não pro Bono? Aí o Eugene Peterson dá aquela risadinha dele, tipo assim, a voz bem rouca, ele, Bono? Estava traduzindo Isaías. Isaías é mais importante para mim, cara. E essa realidade me mostra a questão, tipo assim, cara, a fama, ela tende a parecer que é muito boa, mas ela não é, muitas vezes. E aí, então, depois eles se encontram, eles têm um tempo muito precioso lá em Fathead, Montana, na casa deles, tomam café junto, eles cantam junto. É uma coisa linda. Se você não viu, procure. Eugene Peterson e Bono. E você vai ser muito abençoado. Indo para a fase final, pessoal. A gente vai ver de forma bem corrida, que existem quase fases do discipulado no ministério de Jesus. O Bill Hall, ele classifica isso de 4 formas, poderia ser menos, poderia ser mais, mas eu acho que isso talvez ninguém conseguiu fazer de forma melhor. Essa questão da pesquisa, de entender como esses tempos funcionam, e eu acho que isso vai nos ajudar a olharmos para nos identificarmos, para identificarmos as pessoas e saber como igreja, em que direção nós estamos indo
com o caminho do discípulo, que é uma das coisas que nós estamos já trabalhando há um tempo. E se Deus quiser, e Ele quer, só depende mais da gente nesse sentido, a gente vai acertar essas coisas, vamos ter no papel bonitinho, de forma visual, para que a igreja possa ter. Mas olha lá, os 4 convites chaves, né? A gente vê no discipulado de Jesus, ele chama as pessoas, venham e veja, venha e siga-me, venha e esteja comigo e permaneça em mim. Então, quando a gente olha para cada um desses, como eu falei, a gente vai passar de forma bem rápido, a gente vai ver que no primeiro, venha e veja, né? A gente vê esse texto aí de João, a gente vê quem são os participantes, a gente vê mais ou menos aí ele tentou colocar de forma que dá para sentir o tempo de como essa coisa anda e funciona. E isso é interessante, porque essa primeira fase do ministério, né, de fazer discípulos que Jesus praticava, né, eles puderam, nesse tempo, gente, reunir, né, informações, investigar. Os discípulos assumiram um compromisso preliminar e aprenderam sobre a pessoa de Jesus, sobre a natureza dele, sobre a sua missão. Aí no final desse tempo, Jesus então lança um desafio para eles. Dá aos seus discípulos a oportunidade de pensar sobre o que ele está pedindo para eles. Ó, o lance é o seguinte, cara, esse negócio de seguir tem um preço alto. E eu queria que vocês pensassem nessa realidade, para que vocês possam ter ideia do que vocês estão, aonde vocês estão amarrando o burro de vocês, né? E aí, quando a gente pensa nisso, ver, né, essa realidade do ver, né, e do venha e veja, né? Então a gente vai ver que isso aí. Respondeu ele: venham e verão. Verão o quê? Aí a gente lembra quando João Batista fala: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, imagina se a nossa igreja estivesse compromissada de chamar as pessoas para virem e ver. Vejam o Cordeiro de Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Logo depois, quando Jesus, então, fala aqui, em João 1, 36 e 37, a gente não vai ler, fala que ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Então eles começam a seguir a Jesus numa estranheza, gente. Aparece o Cordeiro de longe, aí então é falado do Cordeiro, Jesus então faz a chamada, eles seguem, e aí talvez meio encabulados, né, diante de um tratamento de choque, um deles se pergunta assim: onde você está hospedado? E ele fala: venham e verão. Sim, vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Isso é muito bacana. Próximo. Ele andava convidando o público frequentemente a vir e ver. Nós estamos em lugar diferente. E quando eu falo nós, eu estou me colocando junto, nós, Cava de Curitiba, com muitas igrejas aí ao redor. Tá? Então é uma forma crítica, olhando num paralelo com Jesus, de que não é uma coisa legal vir e ver os nossos prédios, os nossos cantores, os nossos pregadores, a nossa liturgia e tantas outras coisas que se tornam extremamente uma coisa estranha, que não é o coração de Jesus. Então há uma necessidade de fazermos como Jesus fazia. Venham, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Então o seu povo deveria fazer a mesma coisa. Vem para a nossa igreja. Lá a gente leva a sério Jesus. Lá a gente gasta tempo com Jesus. Lá a gente quer praticar o estilo de Jesus, cara. E assim as coisas vão avançando e a gente vai entendendo. Então, as pessoas sabem quando estamos tentando vender-lhes algo, gente. É uma coisa horrível, como igreja, de tentar mostrar que a nossa igreja é legal, que a nossa igreja é massa, que a nossa igreja tem isso, tem aquilo. Um amigo meu, eu já contei essa história uma vez, ele chegou na minha casa uma vez, ele falou assim: mano, um amigo meu, cara, estava nas drogas, na bebida, convidei ele para a igreja,
E aí o cara tinha uma vida muito louca e tal. E aí eu levei ele pra igreja e algo começou a mudar na vida dele, cara. E aí ele foi convidado para uma festa de um amigo nosso, quem você sabe quem é, fulano. E cara, ele foi para aquela festa, e naquela festa ele decidiu que ele não queria seguir Jesus. Porque aquela vida ele já tinha. Vida de droga, de sexo, de bebida, ele já tinha. E ali era um grupo que era de cristãos. Ele falou assim, cara, eu parei. Isso aí eu não quero não. Eu vim para a igreja porque eu imaginei que lá tinha algo diferente do que eu já estou acostumado. E a gente está vendo constantemente algo desse tipo, gente, de tentar mostrar uma igreja que ela é atrativa, ela é bacana, ela é tão legal que você nem precisa lidar com nada. É só viver a sua vida conforme você bem quer e tá tudo certo. Olha como ficou isso aqui, gente. A gente estava se perguntando se Dietrich Bonhoeffer fosse pastor nos dias de hoje e que tipo de coisa teria na igreja dele. Seria mais ou menos assim: venha morrer conosco às 8, às 9h30 e às 11. Garanto para você que o público seria bem, bem pequeno. Mas a gente perdeu isso, gente. A gente precisa morrer. Se a gente quiser viver, a gente precisa morrer. Se a gente quiser ser grande, a gente precisa ser pequeno. Se a gente quiser ser o maior, a gente tem que ser o menor. Se a gente quiser ser achado, a gente tem que se perder, cara. Para que o Senhor possa ser tudo aquilo que Ele deve ser para nós. Então, terminando aqui nos últimos minutos, tá? Segurem comigo, gente. Ser claro sobre o custo, sobre morrer para viver, é mais autêntico do que falar sobre viver sua vida melhor, vida agora, gente. É muito melhor, gente, quando a gente sabe assim, cara, eu estou indo para o lugar, eu estou indo para morrer. E eu lembro, para mim, lá no dia que o Senhor tomou a minha vida e o meu coração mudou para sempre. Eu sabia que eu estava entrando numa vida a qual não caberia para mim mais voltar. E isso é autenticidade, gente. Próximo. Quando escolhemos conduzir os outros da forma como Jesus o fez, começamos pedindo às pessoas que venham ver quem Jesus é, a sua vida, a sua morte e sua ressurreição. Quem ele é e o que ele fez as atrairá, porque o próprio Jesus é a atração. Ele é bem melhor do que tudo que nós podemos ter. Por mais que isso possa parecer difícil para alguns de nós imaginarmos, mas ele é. Ele é melhor do que qualquer prazer que a gente possa ter. Ele é melhor do que qualquer pessoa que a gente possa ter. Ele é melhor que qualquer emprego que a gente possa conquistar. Ele é melhor do que qualquer coisa, gente, de verdade. E se isso não for verdade para a gente vai viver uma vida superficial. Pode pular isso aí, mano. 2. Venha e siga-me. Então a gente vê o famoso, convite de Jesus para o povo de vir e seguir. Então começa com Simão, André, Tiago, João, Mateus, outros, depois a gente vê os 70 e os 120 seguidores que eram consistentes. Já havia passado um bom tempo aí, já 10, 11 meses. Então nessa segunda fase do método do discipulado de Jesus, as pessoas que aprenderam ao seu apelo submetem-se ao treinamento como aprendizes. Eles sabem do que está se tratando esse colégio, essa forma de aprender, ajudando a fazer ministério ao seu lado,
olhando como ele lidava com as coisas, cheio de ações na linha de frente. A gente vê esses eventos em Cafarnaum, a questão do jovem endemoniado, a gente vê a sogra de Pedro doente e é curada. E a gente vê então esse período terminando com uma série de confrontos com os líderes religiosos, terminando no embate do sábado. E a gente vê então Jesus, diante da sua popularidade crescente, indo para um lugar de solitude. Ponto 3. Venha e esteja comigo. Então a gente vê que nessa terceira fase, algo acontece. Então ele se concentra em preparar os 12 para assumir a responsabilidade da missão mundial. Uma questão incrível de que aconteceria. E algo então acontece. Então ele escolhe os 12. E eu amo a versão de Marcos que fala que ele designando como apóstolos para que estivessem com ele. Com ele. Ele não só enviou, ele chamou para si. Ele continua fazendo isso hoje. Antes da gente ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa para o Senhor, a gente precisa conhecer o Senhor, a gente precisa estar com o Senhor. E a última parte agora do permanecer, né, o quarto, permaneçam em mim. E a gente vê então os participantes, os apóstolos e todos os discípulos que decidiram seguir Jesus, desde Pentecostes até o dia de hoje, incluindo eu e você, o qual o texto que nós lemos no começo em João 15. Então a gente vê, pode parecer errado, o próximo fala da terceira fase, é que antes de falarmos da quarta fase, a gente precisa lembrar que algo aconteceu na terceira fase. E que aquele aprendizado para eles da cruz foi uma derrota. Eles abandonaram, eles fugiram, eles tiveram medo. Eles não foram bem-sucedidos, nenhum deles passou no teste. É tanto que quando Jesus, então, ele ressurge dentre os mortos, ele passa pelas paredes e encontra o seu povo lá, chorando, com medo de morrerem. Eu amo essa parte que fala, no nível humano, o seu trabalho tinha sido um fracasso colossal. Diante dos críticos, ela assim, ó, falou um monte de coisa esse tempo aqui, ó, tá aqui, ó, falha, deu ruim. E aqui inclui essa quarta parte do permanecer, fala, contudo, antes de essas coisas acontecerem, eles precisavam experimentar uma última fase. Não havia acabado o semestre da escola de Jesus. Então eles precisavam aprender como estar com Jesus e o significado de permanecer com Ele de verdade. Eu amo essas próximas partes que fala que a ressurreição, as aparições pós-ressurreição de Jesus deram uma nova vida e confiança, bem como mais informações sobre o que fazer como discípulos dentre todos os povos. Então, o que parecia um fracasso colossal se torna algo extremamente radical. Jesus atravessa pela parede, Jesus mostra as suas mãos, Jesus então aparece para um monte de gente, o que se torna algo que é fato para nós hoje, em defesa da fé cristã. Como uma crítica textual, a aparição de Jesus para as pessoas que ainda estavam vivas. É uma das coisas radicais que a maioria das pessoas que são citadas como referência, seja elas como historiadores ou filósofos, o que for, isso aqui é uma coisa que ninguém tira do cristianismo. As pessoas estavam, o apóstolo Paulo fala que ainda, essas pessoas estão vivas ainda para contar. Então, quando Jesus prometeu que estaria com eles até o fim dos tempos, eles agora acreditavam, gente. Agora está valendo. E aí então nasce a igreja. Jesus sobe aos céus, mas os discípulos permanecem como ele ordenou. Eles estavam orando, esperando a promessa do Pai. O Espírito vem sobre eles, a igreja então nasce. E eu gostaria de ler essa citação desse cara com um nome interessante, Elton Trueblood.
E aí a gente vai ficar de pé para se esticar. E aí a gente vai responder ao Senhor. Uma das passagens verdadeiramente chocantes do Evangelho é aquela em que Jesus indica que não há absolutamente nenhum substituto para uma sociedade minúscula, amorosa, solidária e reconciliadora. Se falhar, ele dá a entender tudo fracassa. Não há outra forma. Ele disse à pequena irmandade que eles eram o sal da terra e que se esse sal falhasse, não haveria nenhum outro conservante adequado. Ele estava apostando tudo numa única jogada. Uma das formas mais poderosas de voltar a lealdade das pessoas para Cristo é amar os outros com o grande amor de Deus. Se no nosso tempo surgisse uma comunhão desse tipo, sem nenhuma artificialidade e livre do peso do passado, seria um acontecimento emocionante de grande importância. Uma sociedade de verdadeiros amigos amorosos, liberta da luta egoísta pelo prestígio pessoal e de toda a irrealidade, seria sem dúvida algo inestimável e poderoso. Uma pessoa sábia percorreria qualquer distância para se juntar a ela. Não é incrível, gente? É como assim, cara, esse povo é tão distinto. Esse povo é tão diferente de tudo que a gente está acostumado. Eu quero ser parte desse negócio. Só terminando, como de forma bem rápida, eu vou postar sobre isso, porque eu acho que é bem importante do que a gente está propondo como abordagem. Né, John Wesley ele era bem famoso, foi usado por Deus de muitas formas. Né? Ele criou métodos de discipulado de várias formas que ele lidava com pessoas de forma diferente, que era bem interessante. Mas uma delas se torna algo muito referencial para o que a gente está propondo como um caminho de liderança. Então, eu não sei como está hoje em relação ao metodismo no geral, e o que foi absorvido disso, né? Mas teve uma época na vida, através do estilo da vida desse homem, que eles chamavam de escada de liderança. Hoje, para a gente usa no Oxano, a gente chama de caminho, né, de liderança, ou leadership pipeline. Mas olha o que era importante para ele. Deveria ser alguém que teria sido capaz de pregar na rua. Falei, mano, você quer ser alguma coisa? Tem que pregar na rua. Os discípulos de Jesus pregaram. Tem que ser professor de escola dominical, que tem que ensinar, então vai, cara, dá teus pulos. Tinha que pregar. Tinha que ter um ponto de pregação para poder pregar. Tinha que ser um obreiro cristão, assim, cara, pronto para servir. Um pastor ou diácono. E aí se tornava um pastor. Então, essa é a escada. Você começava lá embaixo, você ia subindo. É interessante. E eu não estou falando isso que é assim que a gente vê, né? Mas eu acho que faz sentido para a gente pensar de que existe um caminho a prosseguir. Que a gente precisa ter clareza de como nós andamos e praticamos essa vida cristã. Vamos colocar de pé, vamos orar?